Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires chegando para vocês mais uma vez, diretamente do Oftalmo Vita, Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama, no estado do Paraná. E hoje nós temos várias perguntinhas para o Dr. Augusto. E uma vem de Mato Grosso, vem de Sinop. Um abraço para todos vocês. E você também, quando você mandar perguntas para o Dr. Augusto, fala da onde que vem. Já veio do exterior para o Dr. Augusto, já veio de São Paulo, já veio do Rio de Janeiro, já veio de Curitiba. Mas eu gosto de saber, porque assim a gente manda os beijos e os abraços para vocês também, né? Né, Dr. Augusto? É tudo isso, bem? Tamires, tudo bem, tudo bem. Dr. Augusto, a matéria que nós fizemos, a última, foi tela e criança. E uma mulher entrou em contato comigo, até ela passou um texto grande, mas ela fala o seguinte: Doutor Tamires, o negócio é o seguinte, eu já fui conversar com mães, que eu faço curso de artesanato, e nós conversamos e falamos a respeito da sua matéria com o Dr. Augusto. E tem mãezinhas que falam: a minha criança tem 7 anos, minha criança tem 12 anos, estão com problemas de miopia. Então é para você falar que se miopia é o problema da criança com o celular, né? Miopia provavelmente é o problema do século agora, né? A gente sabe que a miopia está aumentando em números, então ela está afetando cada vez mais pessoas. A miopia em alguns países chega até 90% de prevalência em adolescentes. Então assim, a gente sabe que está aumentando o número. A gente tenta correlacionar com vários fatos, mas o único fato comprovado cientificamente que influencia isso é a diminuição dos números de horas ao ar livre. A gente sabe que quanto mais a criança fica ao ar livre, menos chance ela tem de ter miopia. A gente não conseguiu comprovar que o uso da tela tem o componente de fazer a miopia piorar ou aumentar ou expandir, mas acredita-se que esse estímulo de esforço para perto, sim, piore essa visão. Então a culpa é da tela? A culpa é mais da falta de atividade externa da criança do que da tela em si. Então o problema não é só ela ficar na tela, o problema é ela não ter atividades externas. A gente gostaria que a criança não ficasse dentro de uma sala o dia inteiro. Então o problema maior está em ficar dentro de uma sala o dia inteiro do que ficar em frente a uma tela. É claro que a tela é prejudicial também, gente, especialmente para a ansiedade, a parte de comunicação social da criança, fica tudo deteriorado porque ela acaba muito dependente das telas, dos programas e dos passar rápido do YouTube. E não vive o mundinho dela ali fora, né? Vive o mundinho dela ali fora. Hoje em dia a gente vê que em muitos locais, quando está tendo uma festa, tá todo mundo olhando pelo celular. Ninguém está olhando para o acontecimento. Está olhando como que o acontecimento vai sair no celular. Então, mesmo quando a gente está ao vivo, às vezes a gente está vendo pela tela. Então, gente, é mais nesse sentido que é o problema dessas telas, mais do que a miopia em si. A miopia, o segredo é a criança brincando fora de casa, fazendo atividade fora de casa, jogando bola, jogando basquete. É uma coisa que tem para a saúde. A atividade ao ar livre. Tá? Saúde por inteiro, né? Por um todo. Exatamente. Até eu ouvi um comentário de uma senhora esses dias, ela falou assim: é incrível o mundo de hoje. Hoje você vai assistir um filme com a família, tudo, mas você está com a TV ligada, está passando o filme, você está no celular, né? O filme está de fundo. Está de fundo. É incrível isso, mas isso acontece. Doutor Augusto, uma senhora estava comentando também comigo que a criança chegava do colégio, né, de tardezinha, 5h30, e assistia desenho. E ela não olhava a TV de frente. Ela posicionava o rosto. Olhava de lado. E ela ficou preocupada. Ela não levou ao médico ainda. O que pode ser? Isso pode ser várias coisas. Isso é muito importante mesmo. Isso que, se você repara que a criança está ficando de lado, pode ser desde desvios do olhar. Existem crianças com alguns estrabismos que, para ela compensar esse estrabismo, não ficar dupla visão, ela tem que virar o rostinho. Até grau. Às vezes ela tem mais grau em um olho do que no outro. Isso faz com que ela tente colocar o olho mais nítido em frente. Então, gente, muito importante. Essa posição de cabeça não é normal. Alguma coisa tem alterado aí nessa visão e precisa ser pesquisado. Raramente é só um tique. Esse olhar de perfil, né? Laura, ela pede para você explicar um pouco o que é espasmo neurovegetativo que aconteceu com a Sônia Abrão e ela ficou curiosa. O que acontece para
levar a pessoa a isso. Tem um espasmo neurovegetativo. Sim, aconteceu. Não, depois até fui assistir, né? Para me conferir. Eu fui, porque ela ficou com o olho baixinho, assim. Fica diferente. É aquilo que a gente lembra que a gente falou de miofasciculação ou mioquimia, que a pálpebra treme. Às vezes esse espasmo ele é um pouquinho mais importante, a pálpebra treme e baixa assim um pouquinho. Isso, dela baixou um pouquinho, eu fui assistir para ver. E confere. É estresse. É bem... Mas isso fica sempre assim ou tem cura? Não, ela provavelmente teve uma crise ali, faz um... Foi de crise. Passa, né? É claro que se a pálpebra dela realmente caiu, tem que fazer diagnósticos diferenciais aí, né? Não só a mioquimia pode causar isso, como miastenia e outras doenças podem causar isso. Mas, na maioria das vezes, esse espasmo da pálpebra, que eles falaram de espasmo neurovegetativo... É esse o nome mesmo? A gente chama de mioquimia. Quando a gente sabe com certeza o que é uma mioquimia. Quando não tem nenhuma causa externa fazendo esse tremor, não tem uma alteração do cérebro, não tem nenhuma doença causando Visão isso. com o cérebro, com a parte Não tem nenhum problema físico causando essa alteração palpebral. Problema físico que eu digo, um tumor, uma outra coisa assim. Então tem que ser investigado, tá? E se não tiver nada, a gente chama de mioquimia ou esse neurovegetativo. Então vamos lá. Vete Franco de Oliveira, ele quer saber, derrame ocular, conhecido como hiposfagma, isso? Eu nunca falei desse nome. Aconteceu comigo com frequência, 2 vezes. Eu moro em Sinop, Mato Grosso. Então, se está acontecendo com frequência, a gente precisa investigar. Se é no mesmo local, se são em locais diferentes, se tem sangramento gengival associado. Pode ser desde alterações sanguíneas até hipertensão mal controlada, hipertensão sanguínea, tá? A maioria das pessoas se preocupa com a pressão do olho, mas o problema não é a pressão do olho, o problema é a pressão do sangue. E alterações sanguíneas, e às vezes é só do paciente coçar os olhos. Existe uma certa fragilidade capilar que fica mais comum depois dos 60 anos. Então mesmo a pele da gente começa a ter manchinhas roxas, né? E às vezes fica mais fácil estourar um vasinho do olho. Mas se está acontecendo seguido, procure o oftalmologista, converse com ele, faça uma investigação mais ampla. Pode ter mais coisa envolvida. Quando aconteceu isso comigo, fiquei muito assustada. Mas logo desapareceu. Foi uma vez só. Uma vez só pode acontecer, às vezes uma força que a gente faz, um espirro mais forte, uma tosse mais forte, pode causar. Isso pode acontecer muito com vocês, que vocês fazem muita academia, que pega muito Pega peso, faz força, pode. Pode estourar um vasinho. Falar em academia até coincidiu com essa pergunta que eu vou te fazer. Eu fiz cirurgia de catarata faz 20 dias, já posso ir para academia, doutor Augusto? Depende do teu médico, depende muito. Para mim, a partir do 21º dia, o paciente está liberado para fazer academia. Mas depende da incisão que ele fez, depende se ele deu ponto, se ele não deu, depende de como foi a cirurgia. Tem médicos que pedem até 45 dias. Até 45 dias eu acho que... Depende da cirurgia. Porque diz que pode estourar também, né? Veinhas. Estourar a veinha não é a preocupação da gente. A preocupação é que quando a pessoa faz força, ela faz essa manobra de valsalva, ela comprime o olho. E essa compressão que ela faz no olho pode fazer com que a incisão se abra e pode entrar agentes infecciosos pela incisão. Então, quando você faz força no pós-operatório, você aumenta o risco de infecção ocular. Então, o nosso problema é você ter uma infecção no olho por causa de fazer uma academia cedo demais. Aqui nessa última pergunta, achei bem interessante. Eu quero fazer a cirurgia, mas eu vou colocar lente intraocular. Eu quero saber, doutor Augusto, se eu preciso fazer exames para este procedimento. Exames sanguíneos, depende da tua idade, depende da tua condição geral. Às vezes a gente faz uma entrevista, paciente relativamente jovem, com menos de 60 anos, sem nenhuma comorbidade, não tem necessidade de passar por exames cardiológicos para fazer uma sedação, que é uma sedação leve. Mas você precisa fazer os exames para cálculo da lente intraocular, né? Não tem como a gente fazer uma cirurgia sem saber qual a lente ideal para colocar no seu olho. Então tem exames oftalmológicos que são imprescindíveis e tem exames que podem ser cardiológicos ou sanguíneos que dependem do teu estado geral. Bom, essas foram as perguntas para o doutor Augusto no dia de hoje. Ele tem uma consulta rápida, depois ele tem a tarde toda de cirurgia. Então nós temos que dar esse tempo para o doutor Augusto fazer tudo, né? E ele gosta de cumprir o horário à risca. Ele é Caxias nisso, então fique bem atento. Por aí. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pessoal em casa, tá?
E mandem as perguntas, gente. A gente adora responder aqui. Eu também adoro receber essas perguntas. Tem mais umas perguntas ainda que eu vou trazer para o Dr. Augusto. Não dá, às vezes, para ele responder tudo de uma vez só, mas devagarinho ele vai respondendo. Peço desculpas. Bom, eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês, porque temos mais uma matéria bem interessante para vocês. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês, diretamente de Foz do Iguaçu. E hoje meu entrevistado é o Fábio Salles. O Fábio Salles, que trabalha no salão de beleza Serena Beauty, no centro de Foz do Iguaçu. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é o visagismo, né? Em que momento se faz? Será que é quando o cabelo está bonito, o cabelo está danificado, que dá para fazer o visagismo? Tudo bem contigo, Fábio? Olá, tudo bom? Obrigado tudo certo. pelo convite, prazer te conhecer, estar aqui. Que bom. E a família está bem? Bem, graças a Deus, muito bem. Para ser um visagista, tem que ser cabeleireiro ou não? Não. Não? O visagismo, ele foca em personalizar. Então, basicamente, o visagista é um consultor. Ele pode abranger todas as áreas que envolvem imagem, né? Então, desde consultoria de roupa, design de sobrancelha, maquiagem, né? Até os dentes, né? Na minha turma de formação lá tinha até dentista, né? Que envolve assim. Então, assim, a proposta do visagismo é ir além da harmonia estética, né? Inclusive, a palavra visagismo, ela vem do visage, quer dizer rosto, né? Em francês. O visagismo é algo que vai além, né, da estética, né, busca personalização, né. Seria um encontro entre como a pessoa é, como ela se vê, com a imagem que ela vê no espelho. Né? Essa é a função do visagismo, né? Consultor. Não é todo corte de cabelo que dá certo para a pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho o rosto grande, eu acho que até o cabelo comprido seria melhor para mim. Mas eu gosto muito do cabelo curto. E aproveitando o gancho, você acha que teu rosto é que formato? Redondo. Isso é uma curiosidade. A maioria das clientes que sentam na minha cadeira, elas acham que tem o rosto redondo. O meu não é? Tá longe de ser redondo. Sério? O teu rosto é um losango, ele é bem marcado no losango, né? É visivelmente um losango. Né? Para cada rosto, deve ter um corte de cabelo que fique mais adequado a ela, não é? Cada rosto tem um corte que harmoniza mais. Só que além da questão da harmonia, tem algo bem interessante que a consultoria do visagismo, ele começa com uma pergunta bem interessante, que é o que você deseja expressar através da tua imagem. Não é como você quer o cabelo, é o que você deseja expressar. Então nós, querendo ou não, a nossa imagem comunica alguma coisa. E antes da gente se apresentar e falar, a nossa imagem já está falando. E uma curiosidade é que o cabelo, ele representa próximo de 70% da nossa linguagem visual. E aí o que é interessante, antes de você se apresentar e falar, tua imagem já falou. Estima-se que é cerca de 0,02 segundos. O cérebro já absorveu e já decidiu. Então, se você tem uma imagem que ela é harmoniosa, mas ela não representa o que você é e quem você deseja, ela não é autêntica e você não vai sustentar. Então, ela pode estar bonita, pode estar harmoniosa, mas se não corresponde a quem você é, ela não é autêntica. Portanto, não vai ser bela. Então, uma frase interessante que tem, né, que diz que a beleza existe quando você expressa quem você é com harmonia estética. Né? Então, além de estar bonito, estar harmonioso, tem que ser autêntico, tem que corresponder. Então, se você, por exemplo, vamos dizer que é uma advogada e aí iniciou na profissão. E aí é uma menina muito bonita, com longos cabelos ondulados, né, bem loira, e
não dá pra dizer que essa menina está feia, correto? Ela vai estar num padrão. Mas essa imagem passa credibilidade, passa confiança, passa segurança, comunica que ela é uma pessoa que sustenta aquilo que ela sabe? Então isso tem que ser avaliado. Então a pessoa senta na minha cadeira e fala, o que você deseja? Ah, como assim o que eu desejo expressar? Hoje, a tua necessidade é pessoal ou profissional? Ela fala, não, é profissional. O que a tua profissão exige? Quais são as características que são importantes para você? Aí a gente começa a partir do rosto, né? Então vai muito além do cabelo, né? Então tem que ser faz toda uma avaliação, né, para entender o momento de vida que a pessoa está, o que ela deseja, o que ela está buscando, né, para que ela olhe no espelho e fale, ah, essa sou eu, tem a ver comigo, né. Então vamos supor, se não fosse uma advogada, pode ser uma artista, uma médica, independente da profissão, ou alguém que passou muitos anos numa carreira sendo muito forte, de liderança. Já aconteceu casos comigo, o cliente está no momento, não, eu quero algo mais suave, mais delicado, estou cansado do combate, né, que é uma coisa mais suave. Aí a gente constrói toda uma imagem baseado nessa necessidade, né, que é o que você deseja expressar através da tua imagem. A partir de que momento que você oferece o visagismo? É que assim, para mim, desde que eu fiz a especialização em visagismo, eu não consigo separar a minha profissão de cabeleireiro de uma coisa para outra. A cliente sentou na minha cadeira, eu já estou pensando e focando em personalizar baseado em o que ela deseja. Pela personalidade dela, né? Inclusive eu vou sintonizar a minha abordagem baseado no temperamento dominante dela. Uhum. Então, dependendo da cliente, se ela é mais objetiva, direta e não gosta muito de detalhe, eu vou ter uma abordagem mais assim. A cliente que gosta de muito detalhes, que gosta de bastante informação, eu vou adequar isso. Tem aquela cliente que ela quer algo mais novo, dinâmico, quer novidade, eu vou adequar isso. E tem aquela que ela é mais insegura, não sabe o que quer, ela está bem indecisa, eu também vou procurar trazer informações que vão ajudar nesse sentido. Mas basicamente, sentou na cadeira, eu não penso como cabeleireiro, eu já penso como visagista. Sim. Então a cliente sentou, qual que é a minha função como visagista? É auxiliar ela sobre a imagem que ela tem. Então se eu falo para você, o que você deseja expressar, a primeira coisa que você vai pensar, eu nem sabia que eu estava expressando alguma coisa, né? Então eu preciso te auxiliar para que você olhe para o espelho e entenda. Então eu vou falar, também esse teu rosto é losango. O losango, ele tem características que expressam dinamismo e controle. Então você tem uma linha que é expansiva, teu zigomático é saliente, você tem olhos expressivos, teu terço médio, né? A parte da testa, do intelecto comunica uma coisa, a emoção outra, a vontade outra. Então você vai falar, então eu transmito tudo isso. Aí eu vou te questionar, isso é bom para você? Quer acentuar, quer equilibrar, quer suavizar? Então a gente vai partir daí. Né? Então, quero tudo isso. Então, sabendo onde você está, é mais fácil você pensar para onde você quer ir. Então, a partir do momento que eu faço a pergunta, o que você deseja? Aí vem a segunda pergunta embutida, que é quem é você? E aí você vai começar a me dizer quem é você, quem é a Tamires, né? O seu dia a dia, a sua necessidade. Tem clientes que falam, não, eu não quero escovar, eu não gosto. Então, de acordo com a tua realidade, a tua necessidade, a gente vai adequando para construir uma imagem personalizada. O que é visagismo? Ótima pergunta. A primeira coisa que tem que entender é de onde vem essa palavra visagismo. Exatamente. Ela vem do francês, a origem é visage, que quer dizer rosto, né? Daí, em 2004, o Senac de São Paulo deu uma missão para o Philip Charles Hallowell, que ele é artista plástico, e pediu para ele fazer um curso de visagismo. E ele foi pesquisar e viu que não tinha nada explicando o que era esse visagismo. E aí ele pesquisou e viu que tinha muito a ver com o trabalho dele. Ele tinha um programa nos anos 90 chamado A Mão Livre, onde ele ensinava a linguagem do desenho. E aí ele viu que tinha muito a ver com o estudo dele, né, sobre a linguagem da imagem, né, e não apenas sobre a imagem em si. Então, basicamente, o conceito, de forma bem resumida, é uma arte. A arte de criar uma imagem pessoal e personalizada, usando o conhecimento de harmonia estética e linguagem visual. Porque muitas pessoas acham que visagismo é como se você fosse fazer luzes no cabelo. As luzes, a parte técnica, é uma ferramenta, que o visagista vai usar. Então, o visagista ele pode usar uma ferramenta que é luzes, pode ser o corte, pode ser a coloração. Então, tudo isso aí são ferramentas como um artista usa, né? Então, antes, o trabalho do cabeleireiro era mais como se fosse de um artesão. Você aprendia uma técnica e replicava. A partir do visagismo, você não pensa mais como artesão, você começa a criar.
Porque eu não tenho lá, eu aprendi essa técnica de corte, eu vou, chegou a Maria, eu corte e tal. Mas agora a Joana, corte e tal. E aí às vezes eu faço o mesmo corte em todo mundo. Pode ser que na Maria fica ótimo e na Joana não. Mas por que não ficou? Então antes a gente trabalhava de forma intuitiva. Esse corte funcionou, mas eu não sabia exatamente por que funcionou. Com o visagismo não, eu tenho ferramentas para poder entender, né, a linguagem visual por trás, né? Então o que ela está comunicando? E por que uma funcionou e outra não? Então é algo novo, porque vai surgir de acordo com a necessidade dela. Então por isso que é realmente uma arte. Então eu tenho várias ferramentas técnicas que eu vou utilizar, mas depois que eu definir a direção do trabalho. Então a pergunta, o que você deseja expressar, ela me dá a direção. Ou seja, eu estou no ponto A, então para onde que a gente vai? Então se a cliente é bem comum, eu falo para a cliente, mas o que você deseja expressar? Ela fala, eu quero ficar bonita. E eu acho excelente quando ela fala assim, eu quero ficar bonita. E aí eu sempre falo, mas você quer ficar bonita forte ou suave? Você quer ficar bonita extrovertida ou introvertida? Você quer ficar bonita sensual ou romântica? Todas são bonitas. Então aí ela já começa a pensar, opa, quer dizer que eu posso ir para alguma direção. Então já começa a partir daí, né? Eu estou no ponto A, eu quero ir para algum lugar. A partir do momento que ela me deu uma direção, aí sim eu vou começar a pensar em soluções técnicas de cor, de mechas, de corte, para atender essa necessidade. Então não quer dizer que definiu aquilo ali já é definitivo, não tem mais jeito, né? É só essa. Não, isso é só uma opção. Vai ter muitas outras de acordo com a necessidade da cliente, né? Por isso que é interessante e tem esse lance artístico, né? Porque está sempre criando, recriando. Então às vezes a cliente volta de novo e ela fala, aquilo ali funcionou, mas eu estou em outro momento da minha vida. A gente cria outro corte, cria outra cor, vai trabalhando, né? Vai ajustando de acordo com o que deseja, né? Então não é uma coisa pronta e sistemática. Então às vezes é comum a pessoa falar assim, o visagismo é cortar um cabelo de acordo com o rosto. Então ela vai falar, não, o teu rosto é retangular, o teu corte tem que ser Chanel. Isso está engessando, né? Então não é uma regra pronta, uma lei, né? Então, teu rosto tem linhas geométricas, fica bom com os cortes mais geométricos e sóbrios. Mas isso vai passar maturidade e seriedade. É o que você deseja hoje? Ela vai falar, não, acho que não. Então a gente vai trabalhar outra. Aí ela fala, não, é bem isso mesmo. Então, a partir do momento que ela sabe onde está, fica mais fácil pensar para onde que você quer ir. Verdade, olha só, gente, nós estamos tendo uma aula aqui com o Fábio. Fábio, agora nós estamos em pleno inverno. Perfeito. O que hoje está na moda em relação a cabelo e o que está fora, o que cai? Perfeito. Aqueles loiros super claros, Platinado? Isso, muita mecha, muito loirão, isso aí já acabou. Agora há um movimento agora das mulheres voltarem mais à naturalidade. Porque uma das coisas que mais escraviza a mulher, quando faz uma quantidade de mechas muito grande, muito loiro, e ela vai ficar muito dependente do retoque, né? E outra coisa que, inevitavelmente, com o tempo acaba sensibilizando o cabelo. Então hoje é uma tendência de volta ao natural. Então tem muita mulher que era super loira, tá voltando ao morena iluminada, né? Então fica sofisticado, moderno, né? E ela vai ter um tempo maior de retoque, né? Então o cabelo fica saudável. Até, falando em tendência, a semana passada eu estava justamente lá no Centro Técnico da Kelly, e aí estava fazendo uma especialização sobre mechas sem descolorir o cabelo, que é uma novidade também que tem. Então é uma tendência muito grande também, né? De fazer retoques e iluminar o cabelo sem a necessidade de descolorir. Então as mulheres estão buscando cabelos mais saudáveis, mais naturais. É uma tendência de volta à naturalidade, que é o que está bem alto agora para esse inverno. Porque no inverno as mulheres procuram cores quentes para o cabelo, o vermelho, o pinhão, o marrom e assim por diante. Outra pergunta, que as mulheres 50 mais usam cabelos mais curtos para parecer um pouco mais jovem. O que você acha? Bom, perfeito. Em relação à cor, então o que vai definir? É o tom de pele da pessoa. Então, eu posso até esquentar uma pele fria, mas eu não posso esfriar uma pele quente. Uhum. Então, de acordo com
tom de pele e tal, a gente vai adequar a cores que vai valorizar. Então uns tons quentes, terrosos, dependendo da pele, vai ficar melhor. Tem outras que os tons mais acobrados, mais vermelhos, aí vai ter que ser feita uma análise do tom de pele para valorizar. Em relação às mulheres que querem algo mais jovial, então o que é interessante? Eu sempre gosto de frisar que é o seguinte, você tem que buscar aquilo que expressa a jovialidade. Então, normalmente não é copiar a imagem de uma jovem, mas é usar elementos que transmitem. Então, de acordo com o formato do rosto, a gente consegue trazer mais atenção e valorizar os pontos mais harmoniosos, né? Então, um corte com base muito reta, muito geométrica, ele vai expressar maturidade. Independente dele ser longo, médio ou curto, se é uma base muito reta, vai expressar maturidade. Então não adianta nada a mulher ter um cabelo longo e cortar no ombro totalmente reto. Então ela saiu de um triângulo longo para um triângulo curto, não mudou absolutamente nada. Continua a mesma coisa. Então não é o comprimento, é como a gente vai direcionar essas linhas para trazer e expressar jovialidade. Então, que nem uma mulher que tem um rosto em losango e olhos expressivos que nem o seu. Então se o ponto forte é o rosto, os olhos, a gente tem que trazer atenção para essa região, né? Então a gente vai valorizar os pontos fortes e suavizar os pontos mais fracos, né? Aí vai expressar jovialidade. Eu acabo usando o cabelo mais curto porque uma que é mais prático para que eu possa cuidar, principalmente no verão, que tem um dia que a gente lava o cabelo 2 vezes, escova 2 vezes no dia. Então exige bastante. Mas eu gosto do cabelo comprido também, né? Mais comprido, um Chanel até o ombro, coisa parecida. E é bom mudar de vez em quando. Sim, até aproveitando o gancho, né? Existe esse mito, né, que fala que não, mulher mais velha não pode ter cabelo comprido. Isso. Eu sempre falo assim, não é a idade que define qual que é o comprimento, né? Mas tem alguns outros fatores. Então, por exemplo, uma mulher alta e magra, ela tem o perfil perfeito para ter cabelo mais longo. Por quê? Quanto mais longo for o cabelo, mais ele vai deixar a mulher mais atarracada. Mais É gordinha. verdade. Então, se o cabelo está muito próximo da linha da cintura, vai deixar mais baixinha e vai deixar mais gordinha. Né? Então, Faça o contrário em mim. Aí quer alongar e afilar, né? Chega pra qualquer mulher e fala, você quer parecer mais jovem, mais magra ou quer parecer mais madura e mais gordinha, né? Mais jovem, mais magra, mais alta, tudo isso eu quero. Então o cabelo... Não sei, aqui eu acho que é o homem do milagre. A milagre só Jesus. Amém. Mas a ideia é justamente essa, não é a idade que define o comprimento, mas é todo esse conjunto. O rosto, o corpo, né, que vai definir, porque o cabelo não está separado, ele está dentro de um conjunto, né? Então a cabeça não é uma coisa isolada, né? Então o cabelo ele tem que combinar com o rosto e tem que combinar com o corpo. Então, Yes. Ai, Fábio, eu vou te deixar à vontade para você deixar aí seus contatos, onde que você atende, tudo direitinho para que nós possamos encerrar nosso bate-papo, que foi bem gostoso, bem produtivo. Fique à vontade. Eu atendo aqui no Serena Beauty, que fica aqui no centro, na Rui Barbosa 615, né? Quem quiser o meu contato também está no Instagram, eu deixo lá o contato lá, aí manda direto pro meu... Como que as pessoas vão te encontrar lá no Instagram? O Instagram tá Fábio Salles Visagista, Salles é com 2 L. Isso, verdade. Assim que eu também encontrei, por isso que eu posso falar para vocês. Às vezes eu gosto de ficar, né, dando uma olhadinha lá e conhecer os profissionais de Foz do Iguaçu também e de toda a região. Mas eu fiquei muito feliz em te conhecer. Eu também, obrigado pelo convite, foi um prazer. Até a próxima. Né? Até a próxima. A qualquer momento eu volto de cabelo diferente, porque o Fábio vai, como diz os jovens, dar um grau no meu cabelo. E o programa da Tamires chegou ao final. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com todas as matérias importantes que vocês esperam todos os dias. Beijo grande e até lá!